Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez estamos aqui com uma breve palavra vinda do céu, na intenção de nos conduzir num processo para que nós venhamos a viver em plenitude. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Olha, peço que já antes de ouvir aí, confie aqui no profeta com uma mensagem vinda do céu e curtam, compartilhem e comentem. Se assim edificar a sua vida, compartilhe com mais pessoas, avaliem aí a sua inscrição e que possa servir de bênção na sua vida essa palavra. Olha, vamos lá para aquilo que importa, para a nossa conversa. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, quero ler com vocês a partir do verso 25, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado, e se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar as dificuldades, e a minha intenção é poupá-los disso. Glória a Deus, irmãos. Eu quero contextualizar rapidamente a carta de Coríntios, porque eu creio que das igrejas que Paulo teve, essa realmente foi uma das igrejas que deu mais trabalho para o apóstolo pastorear ou guiar como um profeta, um mensageiro do Senhor, visto que ela recebia bastante influências estrangeiras devido à sua localização geográfica. Ficava ali bem numa região portuária, então ali era onde rolavam os business. E aqui era uma questão das quais muito Paulo aplica a sabedoria do Evangelho para responder questionamentos comuns, visto que Coríntios era uma cidade portuária. Uma das formas de ganhar dinheiro que havia muito ali era a prostituição. Garotas novas entregavam e vendiam os seus corpos a fim de levarem o sustento para casa. Ali, quem chegava ali até se gabava, falando de maneira pejorativa, como a maneira dos coríntios viver, chamado de Corinthiazomai. Corinthiazomai é a maneira como os coríntios viviam. E por esta razão, por esse motivo, tinha muitas influências estrangeiras, então falsos líderes. Paulo enfrentou as pessoas criticando a sua estatura, a sua forma de pregar, tudo aquilo que influenciava o modo de viver de Coríntios. E nesse momento aqui da carta, ele está respondendo algumas perguntas com relação à conduta diária. O capítulo 7 é sobre casamento, divórcio e também sobre celibatário. Mas nada impede aquilo que nós vamos aprender aqui agora de aplicar para outras vidas. Mas, logicamente, nós falaremos um pouco sobre casamento. E um casamento segundo a vontade do Senhor. Vamos lá? Vamos fazer as aplicações pertinentes? No versículo 25 diz assim: quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Isso vale para homens como para mulheres, irmãos. Deus não vai te obrigar a casar com ninguém. Aqui há um princípio explícito, se eu posso dizer, ou implícito. Alguns gostam de mensagens subliminares, mas está relatado de forma bem explícita mesmo, bem explicada. De modo geral, Deus não subjuga o livre-arbítrio do homem, a não ser que ele tenha um propósito, salvaguarda alguns casos, como por exemplo o do profeta Jonas, que Deus tinha com ele um propósito dele ir pregar para Nínive. Então Deus lutou com as suas forças para que o propósito se cumprisse, enviando ali tempestades e conduzindo Jonas ao arrependimento e levando ele ao propósito que era pregar.
ele pode lutar sim para que o propósito dele venha a se cumprir, mas de modo geral, Deus não subjuga o livre-arbítrio. Na sua soberania, ele fez o homem à sua imagem e semelhança e deu o direito do homem de se decidir. Inclusive no casamento, aqui está falando das moças que não se casaram. Vamos ler novamente? Quando a pergunta é sobre as moças que ainda não se casaram, não tem um mandamento do Senhor, ou seja, o Senhor, ele espera que você decida com sabedoria. Olha, em João capítulo 17, em João capítulo 7, versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E logicamente, irmão, é da vontade de Deus que o ser humano venha viver uma vida de bênção no seu casamento, como em qualquer esfera, tanto homem quanto mulher. E por isso Paulo continua dizendo, fala assim, em sua misericórdia, porém, sempre há um porém do Senhor, não é verdade? Então encaixe esse porém na sua vida agora, meu irmão. Em sua misericórdia, perceba que Deus está agindo ali com compaixão, com misericórdia, através do apóstolo Paulo, direcionado à igreja de Coríntios. Ele fala, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês. Irmãos, isso tem algo que nós podemos apoiar a nossa confiabilidade, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus. É a sabedoria milenar, que nunca falhou e nunca falhará. Eu quero repetir isso. É a sabedoria milenar, de milênios, não é de agora, que nunca falhou e nunca falhará. O Senhor não falha em suas ações. Então, o que Paulo está falando é que nada nos impede, inclusive na esfera do nosso casamento, de desfrutarmos da misericórdia do Senhor através da sua orientação. O Senhor quer sim, meu irmão, orientar o homem com relação a todas as áreas da sua vida. Olha, nós vemos isso quando o salmista declara, eu gosto muito de um salmo que eu sempre cito ele com vocês, estou puxando ele aqui, que é Salmos 32, versículo 8, fala assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu quero repetir isso. Eu o instruirei, esse é o próprio Senhor falando, e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, quando o Senhor vem através das suas promessas, através das suas palavras, nos direcionando, Ele está prometendo, junto com a instrução e com o ensino do caminho que nós devemos seguir, o conselho e o cuidado. Ou seja, nós usufruiremos do cuidado de Deus, que é justamente da sua misericórdia. A palavra conta justamente sobre casamento. Irmãos, eu estou falando sobre casamento e vou centrar nisso aqui na ministração, mas se aplica a qualquer área da nossa vida, na financeira, na ministerial, na espiritual. E eu incentivo a busca a Deus, Alisson, eu incentivo a busca a Deus em todos os caminhos. Todos mesmo, todas as esferas da vida, entregar o nosso coração completamente a Deus, ser um testemunho vivo da bondade e da misericórdia do Senhor. Olha, os israelitas viveram isso na travessia do deserto. Houve ali a divisão das tribos em um momento ali em que eles atravessavam o deserto e Moisés era o líder escolhido naquela ocasião. E o que aconteceu? Quando eles estavam chegando perto da terra da promessa, quando eles estavam verdadeiramente ali prontos para tomar posse da sua terra, houve um questionamento, porque as mulheres, elas se casavam com homens de outras tribos, talvez pela beleza, talvez por alguma coisa. Então, alguns ali da tribo de José vieram questionar Moisés, falando assim, mas então a nossa herança vai ser dividida, e quando vier o jubileu, o que vai acontecer com as nossas terras? Vão ficar, as terras que nos foram dadas por causa do casamento delas, ficarão com outros. E olha, veja a instrução do Senhor que o Senhor deu para Moisés. Números capítulo 36, versículo 5, a palavra do Senhor Deus nos diz: então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. Olha só, Deus concordou. A tribo dos descendentes de José tem razão. Questionamento sobre a herança. Isto é o que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar. Não está interferindo no livre-arbítrio.
contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. E essa é a sabedoria, irmãos, que vem através de hoje, através de séculos, justamente naquilo que se refere ao casamento. Porque, irmão, o casamento, e aqui é uma opinião, logicamente, do irmão Alisson, que viveu o divórcio dos seus pais dentro de casa, e ele sabe o quanta dor provoca um divórcio. Olha, o casamento, depois da nossa escolha de colocar Jesus em nosso trono, sem dúvida nenhuma, é a decisão mais importante que nós tomaremos na nossa vida, irmão. Ela implica em deixar a família anterior e, logicamente, formar uma outra família, o esposo com a esposa com o esposo. Então, a orientação do Senhor, ela se faz totalmente pertinente, e isso ainda toma conta até mesmo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ele orienta, talvez baseado nessa informação que Deus deu a Moisés. Ele fala justamente em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, vamos ler: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum justiça e maldade, ou o que tem comunhão com ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, e logicamente nós estamos falando aqui de pessoas que já foram casadas. Essa é a orientação. Se uma pessoa não se uniu a Cristo, não se una a ela. E eu falo isso em qualquer esfera, seja ela numa sociedade de trabalho, seja ela como marido e mulher, seja como amigo. Nós não devemos mesmo, irmão, não devemos, sabe? Para não padecer pela influência que vem por causa da corrupção do mundo. Nós já fomos purificados pela água da palavra, nós já fomos libertos de muita coisa que o mundo vivencia. E se você olhar para o lado, você vai ver que o mundo anda cada vez mais ansioso, depressivo e estressado. Olha, excesso de futuro, excesso de passado e excesso de presente. E é isso que esse mundo imputa para nós, irmãos. Então nós precisamos buscar a sabedoria da misericórdia de Deus em todos os sentidos. Quem não se casou, o que deve fazer? Colocar o joelho no chão, irmão, e orar bastante sobre o casamento. Olha, tem duas coisas que eu aprendi com o meu mestre lá na igreja, o mestre Marco Antônio. O mestre Marco Antônio me ensinou muito sobre a palavra de Deus. Ele falava que se tem duas coisas que nós devemos orar duas vezes mais, é sobre o casamento e sobre as finanças. Sim, as finanças devem estar em ordem. Então, assim, as finanças, elas têm um potencial enorme de causar a destruição num casamento, e até mesmo o casamento e as finanças têm o poder de nos fazer desacreditar que Deus existe, que Ele não tem misericórdia de nós. Tem muitas pessoas, e o Brasil hoje, irmãos, sem dúvida nenhuma, é um dos campeões de divórcio. Por traição, por tudo aquilo que nós vemos que está aí no mundo, que o mundo imputa para nós, sabe, a deslealdade, as pessoas vivem vida dupla, escondida, mostram até compartilham as suas redes sociais com seus maridos, mas abrem perfis fakes na internet para mostrar os seus corpos para outras pessoas e manter aqui paqueras secretas. Então nós vemos esse tipo de coisa que é bastante mundana e peculiar àqueles que não têm uma comunhão com o Espírito Santo de Deus e não têm uma comunhão com Cristo. Porque que comunhão que haverá entre trevas e luz? Não é verdade, irmão? Então nós devemos seguir isso para a nossa vida, em todas as esferas, eu digo. Eu quero repetir, em todas as esferas que eu digo. Olha, a palavra vai dizer o seguinte: tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor permanecer como estão. Ele vai para a segunda parte dessa ministração, ou seja, irmão, o casamento é uma decisão importante. O casamento é uma decisão importante para Deus, irrevogável. Então, primeiro nós devemos abrir os nossos olhos a respeito daquilo que será o nosso futuro. Eu gosto muito de um texto que mostra para nós sobre a abertura de olhos, de realidades espirituais, daquilo que nós não conseguimos ver. A palavra conta em 2 Reis, quero abrir com vocês aqui, 2 Reis capítulo 6, um momento em que Israel vivia
vivia de fato uma guerra, e o profeta daquela época era Eliseu. Então, Israel ali, Jerusalém, estava cercada, e o servo de Eliseu ficou com muito medo. E o medo do servo ali naquele momento era do que aconteceria, do futuro. E somente Deus pode abrir os nossos olhos com relação às situações que nós vivemos. Quantas pessoas têm enfrentado guerra no casamento, quantas pessoas têm enfrentado guerra no trabalho, ou guerra sobre decisões, por exemplo, do futuro, que possam gerar medo. E nós sabemos que o medo é a ausência da fé. Agora, a fé, ela nos empodera com coragem para nós não perdermos o medo, e sim andarmos sobre o medo. Andarmos, ou a coragem não é a ausência de medo, e sim o poder para suportá-la e atravessar além dela. E naquele momento o servo foi ter com Eliseu, e olha só o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, fala assim, ó, ele questionou, e o profeta, vou ler o versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que os que estão com eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor. E Eliseu aqui tipifica, irmão, justamente a presença do Espírito Santo em nós, que abre os nossos olhos para realidades espirituais que antes ainda não poderíamos ver. E através dessas realidades espirituais que vêm do profético, que vem daquilo que o Senhor pode produzir em nós, nós poderemos enxergar se uma pessoa é boa para nós ou não. Em alguns casos até Deus trabalha com promessas nessa área, irmão. E se você já tem uma promessa, então peça a Deus para abrir os seus olhos com relação à promessa, porque a palavra vai dizer, quero ler com vocês agora outro versículo que está em Provérbios, um versículo bastante famoso que está em Provérbios, capítulo 29, versículo 20, Provérbios 29, versículo 18, diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Onde não há profecia, o povo se corrompe, irmão. Ou seja, se não houver revelação divina, até mesmo sobre o casamento ou sobre qualquer área, é melhor nem seguir por aquele caminho. Então o Senhor abre os nossos olhos espirituais. No versículo 27, quero continuar aqui na sequência para nós chegarmos ao fim. Paulo fala: se você já tem esposa, não procure se separar. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Ele está dizendo o que ele está dizendo para as pessoas de Coríntios? Irmãos, nós precisamos, e por isso eu contextualizei, porque nós precisamos levar em conta a imaturidade espiritual dos coríntios. Irmãos, todas aquelas influências, todos aqueles legados, sabe, que trazem consigo traumas, feridas do passado sobre relacionamentos, eles poderiam aplicar sobre os seus novos relacionamentos ou sobre aqueles que eles já tinham escolhido. Então, o que Paulo está orientando a igreja de Coríntios é permanecer como estão, seguindo a sequência do que ele falou anteriormente sobre o chamado. Fique como Deus quando chamou vocês, logicamente uma condição temporária. Essa permanência aqui é temporária. Deus, irmão, ele está preparando a igreja para um casamento com Cristo. O que Deus está chamando é para ter um relacionamento primeiro com Ele. Ou seja, meu irmão, deixar Deus endireitar os nossos caminhos. Seja para quem já está casado, e aqui eu não estou pregando para separação, irmão, eu nunca serei a favor do divórcio. Nunca mesmo. Vivenciei dentro da minha casa e sei o que é. Mas sei que algumas alianças, e também sei que algumas alianças não foram estabelecidas sobre a orientação divina. Posso dar muitos exemplos bíblicos, como por exemplo Acabe e Jezabel. Acabe, um rei frouxo, um homem que deveria liderar Israel, não liderava nem a sua própria casa. Era Jezabel que mandava. E nós vemos ali Elias tendo que ir restaurar o altar de Deus, porque havia se corrompido o culto, fazendo com que chovesse fogo do céu e o povo declarasse que só o Senhor é Deus. Vemos também Salomão, na sua vaidade, em tudo aquilo que
Deus deu para ele, através de toda a sua sabedoria, esbanjando uma necessidade de experimentar muitas coisas. Se casou com 300 mulheres e 700 concubinas, e nós sabemos que Deus não é bigamo. Deus, ele trabalha na monogamia. Então nem toda aliança, inclusive na esfera matrimonial, ela foi aprovada por Deus, irmão. Não mesmo. Talvez alguém que esteja me vendo aí possa se trazer à memória, se você orou e pediu direção a Deus. Muitas pessoas seguem as suas emoções, muitas pessoas seguem os conselhos do pai e da mãe, sem saber se o pai e a mãe orou por aquilo. Muitas pessoas seguem na igreja, irmão. Eu cheguei, a primeira coisa que eles queriam me fazer lá era me casar, porque eu era presbítero. Queriam me ungir pastor, então seguem a orientação de um pastor. O pastor chega até dando visão espiritual, mas essa profecia nem foi combinada. Parece que não combinava com aquilo que Deus deu na minha área. Então a gente não pode, caminhar pela emoção ou pela ideia dos outros. Nós devemos ir pela fé e deixar que Deus endireite os nossos caminhos, tanto para os que estão casados como para aqueles que não estão. Os que estão casados permaneçam como estão, irmão. Mesmo que você não orou, o que Paulo está dizendo? Que Deus pode endireitar o seu caminho. Deixa o Senhor endireitar o seu casamento. O que o Senhor Jesus vai falar sobre isso? Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero terminar esse tópico dessa ministração ministrando a vocês Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração. É para entregar o todo do coração a Deus. Ele fala, e não se apoie no seu próprio entendimento. Todos nós temos uma maneira de pensar e uma maneira de transformar, e nós transformamos Deus nessa maneira de pensar. Transformamos Deus na imagem do nosso próprio eu. A palavra está falando assim no versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Por que endireitará, irmão? Porque provavelmente nós entortamos ela com as nossas escolhas, e Ele tem poder. Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele pode fazer isso. Então não mude a sua condição, porque o irmão Alisson está falando aqui agora, deixa que Deus te diga o caminho que você deve seguir. Olha, no versículo 28, já para partir por final, ele fala, se contudo vier a casar, não é pecado. E se uma moça se casa, se não tem, ele fala, vamos ler. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, não é pecado. Vê que ele começa a relacionar o homem e a mulher. Ou seja, irmão, Paulo está falando que o casamento é uma decisão importante. E o futuro sempre estará no nosso livre-arbítrio. Se nós tomarmos baseado na fé e na palavra, vivenciaremos bênçãos espirituais. Lembrando que Deus cuidará de tudo para que aconteça. Mas nós devemos lembrar que o casamento jamais deve ser tratado de qualquer maneira. Eu quero repetir, o casamento não deve ser tratado de qualquer maneira. A família ainda é um projeto de Deus. E aqui eu quero fazer uma ressalva, como Paulo separou homens e mulheres. Um casamento preparado por Deus, o homem, mais do que a atração física, e tudo isso é importante, ter atração física, estar na mesma visão que é Jesus Cristo, e também ter o mesmo propósito, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Nós devemos entender que o homem, ele procura respeito. Então, se você é mulher e me ouve, olha, eu te falo uma coisa, jamais mesmo, se você estiver esperando em Deus por um casamento, tenha qualquer contato mais íntimo com qualquer homem. Porque o homem que talvez você esteja esperando e veja isso, ele se sentirá extremamente desrespeitado. Ele entenderá que você não é uma pessoa para se casar e que você, no seu secreto, se comunica com vários homens. Mesmo que você diga ao contrário, as suas atitudes estarão informando para ele outra coisa. Seja sincera consigo mesmo. O homem procure oferecer principalmente segurança para a mulher. A mulher, mais do que beleza física e qualquer outra coisa, ela procura um homem que lhe dê a segurança dela sair da casa dela e que ela vai ser amada e correspondida, de que quando ela tiver a necessidade, por exemplo, de ser ouvida,
o homem possa oferecer para ela a provisão da atenção, a provisão não somente financeira, porque em muitos casos a mulher até ganha mais do que o homem, mas é muito mais do que isso. O homem é o sacerdote do lar, e por isso o provedor. A provisão fala da segurança que a mulher busca no homem. Quando a mulher olha para o homem é a força da decisão da mulher. Cada um é muito importante, um componente primordial para que uma família bem-sucedida, sempre lembrando que o nosso alicerce é Jesus Cristo, seja bem estabelecido. E, portanto, precisamos ter essa firmeza, nós homens, principalmente ter essa firmeza de propósito com relação ao casamento. Porque em Marcos, capítulo 10, versículo 9, vai falar que aquilo que Deus uniu, o homem não o separe. Eu quero repetir, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então coloque a sua expectativa em Deus, não pode ser tratado de qualquer jeito. Paulo vai dizer, para terminar, fala: no entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. E Paulo está relacionando justamente a atitude daqueles que eram ali os coríntios, influenciados pelos falsos mestres, os falsos profetas, homens que só queriam pegar as menininhas. E não parece muito hoje o Brasil hoje? Olha, nós percebemos, irmãos, que muitas pessoas mesmo querem entrar na área do casamento já com o plano B, o plano C, e era o que Coríntios viviam. Paulo está tentando levar eles para aquilo que Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus quer fazer parte do seu casamento, Jesus quer estar presente no seu casamento. E para Jesus não tem plano B. Muitas pessoas carregam essa questão. Esses dias mesmo vi um testemunho lá na academia, vou contar rapidamente, de um irmão que eu ministro, não vou dizer o nome, mas ele me disse, né, que estava assim de olho, mas ele estava desconfiado com relação a uma menina. E a menina, dando assim a entender que queria, e parecia ser uma boa menina, sabe, com a carinha de santa, uma carinha, sabe, de ingênua. E toda vez que ele tomava a iniciativa de sair com ela cortava ele, sabe? Mas mantinha ele ali por perto, porque isso faz parte muito do mundo feminino, irmão. E aqui eu vou falar sem dúvida nenhuma, sabe? Alguns homens compartilham, embora toda generalização seja demoníaca, as mulheres, elas gostam de se sentir seguras naquilo que é a relação dos relacionamentos. Elas não gostam de se sentir sozinhas. Isso faz parte da natureza feminina. E um homem e uma mulher de Deus, invariavelmente, eles vão ter que aprender a ficar sozinhos antes de se casar, porque para se ser um bom par, tem que ser um bom ímpar. Eu quero repetir isso. Para se ser um bom par primeiro, tem que ser um bom ímpar primeiro. Então elas colocam ali, né, os relacionamentos que hoje o mundo chama de rebote, sabe? Se aquele plano A não der certo, tem o plano B, o plano C e o plano D. Mas homens também fazem isso. E esse amigo meu me contando, né, que ficou desconfiado, que ficou ali com a cuca, né? Depois de muito tempo, ele ficou sabendo que ela estava ali, né, saindo com outro cara. Mas que estava mantendo ele ali, né, assim, sabe? Não, como o plano B se não der certo com outro cara. E logicamente ele afastou dela, e ela percebeu, e aí ela ficou até com vergonha, percebeu, e até afastou da academia, pelo que parece, né? E isso acontece constantemente, né? As pessoas que seguem os seus próprios caminhos, é disso que nós estamos falando aqui. Por quê, irmão? A gente tem que se perguntar, será que nós estamos prontos para receber, para enfrentar a responsabilidade da bênção que Deus tem para nós? Porque é o que Paulo fala. Ele fala: no entanto, aqueles que se casarem em tempos como atuais terão de enfrentar as dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. E por isso que Deus nos dá no caminho da promessa pequenas responsabilidades, para que venham nos preparar a uma grande responsabilidade. Parafraseando Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É Ben Parker, na verdade, que fala isso para Peter Parker. E com grandes bênçãos de Deus vem um grande chamado para nós, e sim um comportamento referente àquilo. Olha, nós vemos isso justamente na figura do Pai, do Senhor Jesus, e da família do Senhor Jesus. Olha, vamos ler um texto aqui rapidamente para terminar. Mateus capítulo 1, do versículo 18, fala assim, ó: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quero fazer uma pausa rapidamente. O casamento
era tratado, ó, o noivado, ela estava prometida, e prometida falava do noivado. Eles eram preparados na Israel antiga desde os 12 anos para isso. O homem se preparando para ser o sacerdote, a mulher ali, a mulher que edifica a casa, a sábia. Só que ela ela estava prometida, e isso implicava justamente no comprometimento financeiro de José pagando um dote a Maria. Então a separação ali deveria ser feita até de forma legal, embora ainda eles não tivessem tido relações sexuais. O noivado é isso, é como se tivesse casado, mas ainda sem relações sexuais. Antes que se unissem, a união para Deus é dada justamente no âmbito sexual. Quando há relação sexual, eles se tornam uma só pessoa. No versículo 19 fala: por ser seu José, o seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento. Por quê, meu irmão? Ela já estava grávida do Espírito, mas ela estava grávida era de algo de Deus, estava gerando um milagre, estava gerando uma salvação, a semente da salvação, embora ele não soubesse da promessa que ela carregava, embora ele fizesse parte, porque ele era descendente de Davi. Então, quando nós estamos na direção de Deus, irmãos, nós percebemos que o diabo vai atacar. Olha, perceba que um homem justo, não querendo expô-la, pretendia anular o casamento secreto. Por quê? Porque ele fala assim, ó, a palavra fala no versículo 20, depois de ter pensado nisso. Porque, irmão, viu ela pensou, falou, falou para mim que era virgem, mas está com a barriguinha, né? Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que está nela foi gerado e procede do Espírito Santo. Então, quando nós estamos diante da direção de Deus, nós vimos Deus lutando para que o nosso casamento, que é uma união de propósito, como o caso de Maria e José, aconteça, irmão. Então nós precisamos perceber disso. A palavra fala no versículo 21, ele dará a luz e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque salvará o seu povo para os seus pecados. Ou seja, tinha uma honra contida ali que José não estava conseguindo enxergar. E a revelação divina por meio da aparição de um anjo em sonho. E o que me espanta muito é justamente José pensando ser chifrudo naquele momento, conseguir dormir, conseguir descansar no Senhor, não abandonou. Então nós devemos estar prontos, irmãos, justamente a atender e obedecer a Deus quando nós estivermos prontos, justamente para obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele falar, já estaremos preparados para a bênção. E quero perguntar novamente, será que estamos prontos para enfrentar a responsabilidade da bênção que Deus tem para nós? Quero terminar com Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que vai nos dizer que, vai nos dizer o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor nenhuma. Então, entrega o teu casamento e todas as áreas da sua vida, meu irmão, minha irmã, que eu tenho certeza que Deus lhe dará uma recompensa muito grande por isso. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.